Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente espetacular, de 500 anos, a história do povo polonês aqui no Brasil. E olha, o que a gente vai descobrir juntos é que a narrativa que sempre nos contaram sobre quando eles chegaram e quantos são, bom, ela pode estar completamente equivocada. A história que quase todo mundo conhece começa bem aqui, em 1869. Essa é a data que está nos livros, né? O marco oficial da chegada dos primeiros colonos poloneses lá em Santa Catarina. Parece uma coisa certa, indiscutível. Mas e se não for bem assim? É exatamente aqui que o mistério começa a se desenrolar. E se 1869 não for o início de tudo, mas só mais um capítulo numa saga que, na verdade, é quase 400 anos mais antiga? Vamos fundo nos arquivos para descobrir o que está por trás disso. Ok, para a gente conseguir entender o que ficou escondido por tanto tempo, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história oficial. Vamos revisitar esse famoso marco de 1869. A história oficial por si só já é uma verdadeira saga. Imagina só, 16 famílias chegam a Brusque, dão de cara com conflitos com os colonos alemães e, com uma ajuda fundamental, acabam se mudando para o Paraná, onde fundam a colônia Pilarzinho. É esse evento que é celebrado como grande ponto de partida. Agora, vamos voltar no tempo. Mas não é pouco tempo não, é voltar muito antes de 1869. Vamos conhecer os verdadeiros pioneiros, aqueles cujas histórias mudam completamente tudo que a gente achava que sabia. Olha só isso. Essa linha do tempo aqui, ela simplesmente redefine toda a narrativa. A presença polonesa não começa no século XIX. Ela volta lá para 1500 com a chegada da própria frota de Cabral. Isso muda a perspectiva de uma forma radical. E aqui estão os rostos, as pessoas por trás dessas datas. A gente tem o Gaspar da Gama, um polonês que estava com o Cabral em 1500. Mais de um século depois, o almirante Arcejewski não só lutou aqui, como documentou o Brasil. E, o mais importante, décadas antes do tal início oficial, 120 famílias polonesas já estavam estabelecidas no Espírito Santo. Certo, com a linha do tempo corrigida, a gente se depara com um segundo mistério, e talvez ele seja ainda maior. Se a história está errada, será que os números também estão? Quantos poloneses e descendentes realmente vivem no Brasil? Exatamente. Pensa bem, se a data de início que usaram para contar estava errada, as estimativas de população baseadas nela também devem estar, né? É isso que nos leva para o centro do nosso segundo mistério, uma verdadeira confusão estatística. Olha só esse caos de informações. Essa tabela mostra vários pesquisadores, todos olhando para o mesmo período e chegando a números completamente diferentes. As estimativas vão de 15 mil a 125 mil. Como é que a gente vai saber qual delas está certa? É uma loucura. E isso aqui ilustra perfeitamente a profundidade da confusão. O próprio cônsul Casimir Gluchowski, que era uma fonte primária para muitas dessas estimativas, publicou números drasticamente diferentes no mesmo ano. Em uma publicação ele fala em 102 mil, em outra 185 mil. É um verdadeiro dilema. No meio de toda essa bagunça de números, um pesquisador dedicou a vida dele para encontrar a verdade. Para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa conhecer o trabalho do padre Jean Piton. A autoridade do Piton vem de um método dele. Foram 52 anos de pesquisa. Ele não ficou só nos dados oficiais, não. Ele foi para campo, vasculhou arquivos de igrejas, de cartórios, jornais da época e mais, ele conversou com as pessoas. A pesquisa dele foi muito, mas muito além de qualquer esforço anterior. E aqui está o resultado de 52 anos de trabalho duro. O padre Piton chegou a um número base, 592.915. Isso não é um chute, não. É o total documentado de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil. Esse é o nosso ponto de partida mais confiável. Tá, mas como é que a gente sai desse número de imigrantes e chega na população total de descendentes hoje em dia? A gente usa uma coisa chamada fator de multiplicação. A lógica é simples, mas é poderosa. Historicamente, as famílias de imigrantes tinham, em média, 6 filhos. Com essa base sólida do padre Piton e a lógica do fator de multiplicação, a gente está pronto para encaixar a peça final do quebra-cabeça e revelar a verdadeira dimensão do legado polonês no Brasil. E o resultado é, sinceramente, impressionante. A população estimada de ascendência polonesa no Brasil hoje é de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas.
Isso é mais que o dobro do número que a gente costuma ouvir por aí e reflete uma história muito mais profunda e antiga. E o ponto crucial é esse: corrigir os números não é só um exercício de curiosidade. Isso muda o ranking dos maiores grupos de imigrantes do Brasil. Com base nos dados do Padre Piton, os poloneses sobem para o quarto maior grupo, passando na frente de alemães e japoneses. Isso redefine a nossa compreensão sobre como o Brasil foi formado. Essa jornada pela história polonesa nos mostra uma coisa muito poderosa. Os números podem esconder, mas eles também podem revelar a verdade. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Quantas outras histórias sobre a formação do nosso país ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas?